E a ideia hoje é falar sobre as escritas, claro, né? Mas de uma forma especial sobre a conexão entre passado, presente e futuro por meio da escrita. Eu vou falar um pouquinho sobre um novo projeto que eu estou fazendo, que é um livro que eu estou escrevendo. Então são vários ensaios e o primeiro deles é sobre a mensagem da garrafa. A primeira parte dele é a conexão entre passado, presente e futuro. Então vão ser várias lives aqui e cada uma dessas lives eu vou abordar um dos aspectos que eu vou depois, claro, tratar no livro. É um livro que vai ter uma parte de reflexão, de história, né? Não é só história, vocês sabem que eu trago aqui sempre não só história, mas um pouquinho de reflexão sobre as escritas, né? Conexão entre a escrita, a tipografia e o lettering, a questão do desenvolvimento, da composição, do processo de desenvolvimento, que para mim é muito importante, né? A conceituação, como que a gente escolhe, define nosso público, pesquisa, são vários tópicos da mensagem na garrafa, né? A metáfora já significa que eu vou falar sobre passado, presente e futuro. Né? Quando eu lanço uma mensagem dentro da garrafa, significa que eu espero que alguém receba essa mensagem num futuro e num espaço específico. Eu lanço num lugar, talvez essa mensagem chegue em outro lugar. E espero que as pessoas compartilhem os mesmos códigos da escrita comigo para poder recuperar essa mensagem. Então, por isso que é uma mensagem na garrafa. Então, a ideia é trabalhar com um ciclo de conteúdos sobre as escritas, né? Sobre a linguagem visual das escritas especificamente, e não o código enquanto uma transcrição do código verbal. Não é só isso, né? Eu quero trabalhar com a visualização dessas escritas, então com a linguagem visual da escrita. Depois da mensagem na garrafa, eu vou tratar da alquimia das escritas, quer dizer, a transformação que elas sofrem para se tornar algo valioso, né? Que é a mensagem, o tipo de mensagem e visualmente a atratividade dessas mensagens. Por exemplo, um documento medieval com uma iluminura é uma mensagem que já sofreu esse processo alquímico. Então a alquimia das escritas seria uma outra metáfora dessa outra parte dessa série. E a última parte da série, até agora a minha série vai ter 3 tópicos, né? A mensagem da garrafa, a alquimia das escritas e o desígnio da arte. O desígnio da arte, eu falo sobre a ideia de um processo onde você tem a ideia de ter um artefato final, né? E trabalho com a ideia de arte. Arte do latim ars, que significa arte e técnica. Então, isso aqui é um conteúdo gigantesco. Eu vou abordar durante vários meses. Bem, para começar, tem um livro que me influenciou muito nessa conexão com o passado, né? A ideia das letras vivas, da alma das letras. Esse cara foi o Ladislas Mandel, que é um cara que... O primeiro livro que eu li dele foi esse aqui, O Poder da Escrita. O poder da escrita é fantástico, porque fala sobre, inclusive, a questão social da escrita, né? A escrita para quem que era, quem que podia ler o que era escrito, né? Quem que podia escrever, quem que podia ler, qual é o objetivo disso, além de toda a questão visual, né? De todos os estilos de escrita, a escrita não só na Europa, né, mas em alguns outros países. Claro que o que nos interessa é a escrita ocidental ou a escrita derivada do alfabeto latino, tá? Isso que me interessa, né? É a minha área de estudo. Eu, como pesquisador, eu tenho que ter uma área onde eu foco. Não dá para abranger tudo, né? Então eu foquei na escrita ocidental baseada no latim. O segundo livro desse Ladislas Mandel, que também me trouxe essa paixão pela história, né, pela conexão, pelo nascimento da letra enquanto nascimento da própria história. A história começa a partir
do legado escrito. Né? Antes da escrita não havia história, havia a pré-história. E a partir do momento que você tem uma linguagem escrita, você começa a gravar e deixar para o futuro a história, a mensagem na garrafa. Você começa a ter várias garrafas com várias mensagens para o futuro. Então, é a escrita no sentido de o que nos torna humanos, né? O que torna a história algo passível de ser deixada para as próximas gerações. E esse aqui é o segundo livro, tá? Escritas, Espelho dos Homens e das Sociedades, também do Ladislas Mandel. Então são esses dois livros aqui do Mandel que me fizeram entrar nesse mundo das letras, da história das escritas, né? Da conexão histórica das escritas. Óbvio que eu tenho mais dezenas de outros livros aqui, também de história, e que eu vou aos poucos aqui comentando com vocês, tá? E quando eu tiver alguma outra indicação, eu falo, mas esses, digamos, são o início. Se alguém quiser estudar sobre história das escritas, vai se apaixonar e vai entrar no mundo reflexivo filosófico da escrita, e não tanto no mundo técnico, tá? Tem um livro técnico, por exemplo, que é esse aqui, ó. É um dos técnicos, né? História da escrita. Esse é essencialmente história. Então tem aqui já os escribas egípcios aqui, trabalhando com hierógrafos, e vocês veem que tem uns ícones aqui, né? Opa, isso aqui é ícone de computador. Sim, porque está falando da história, né? Desde os hieróglifos egípcios até a contemporaneidade com os ícones de computador, que também contam, também tem um significado, né? É também um tipo de linguagem. Vamos voltar lá. A conexão, então, se dá por meio dessas pessoas que elas estão produzindo, registrando, né, a sua história, estão produzindo textos para conseguir registrar algo, né, seja comercial, seja matemático, seja filosófico, seja tratados de comércio ou tratados diplomáticos. Você sempre tem uma função da escrita dentro das sociedades humanas. E com esse legado histórico a gente consegue recuperar o que estava escrito. Por meio da escrita, os povos vão deixando as suas marcas na história, né? Então eles deixam a sua marca para o futuro. Eu estou fazendo a minha leitura da cola aqui para não ficar algo aleatório demais, tá? Porque quando eu começo a falar sobre história, eu vou viajando, então eu tenho que me fixar aqui na minha cola para não me perder nesse bate-papo com vocês aqui. Bate-papo não, né? Nesse monólogo com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, escreva, pergunte, tá? E se for pertinente eu respondo na hora, senão eu deixo para depois. Vamos lá. Então a escrita, ela nos permite a recuperação do passado. Só que aqui também há uma questão, né, de interpretação. Porque sempre que eu vou ler algo histórico, eu recupero o significado da escrita, sei lá, do ano 100. Vamos pegar lá Itália, Vesúvio. Quando é que foi a erupção do Vesúvio? Anos 70, né? Inclusive eles deixaram as paredes de Herculano e Pompeia, que foram soterradas, né, pelas cinzas do vulcão Vesúvio, tinham pichação não, grafite, pichação, sei lá, na época, né, nas paredes, feitas com escrita romana uncial. E eles descobriram que era uma prática comum na cultura romana da época escrever nas paredes, pichar as paredes e os muros públicos. As crianças mesmo aprendiam a escrita nos muros públicos, né? Era algo que, pelo jeito, em termos históricos, era algo liberado pelo poder público, dado a tantas paredes que foram encontradas com inscrições. Inclusive os banheiros públicos de Pompeia tinham não só escritas, mas charges, desenhos, como tem hoje. Você vai num banheiro público hoje, o que você vê? O banheiro que muita gente usa e que não tem, digamos, não é vigiado, né? Ele está liberado para que as pessoas escrevam nas paredes. Enfim, isso é algo histórico que está lá no passado e que a gente recupera
no nosso presente, no presente. Hoje é o presente, né? E vai continuar sendo recuperado no futuro. Vai continuar sendo interpretado no futuro. Então essa que é a ideia aqui, né? Trabalhar hoje com a ideia da conexão entre passado, presente e futuro. Inclusive porque o futuro é a época, ou o presente, né? E o futuro são épocas das descobertas. Então eu tenho acesso a algum tipo de informação e algum tipo de decodificação do que foi deixado escrito. Com o tempo, eu sempre posso rever, né, tanto em termos de epigrafia quanto em termos de... Tem a epigrafia, que é a leitura das pedras, quanto a paleografia, que é a leitura de textos em documentos maleáveis, né, como os escritos em livros, ou couro de animal, ou papiro. Isso tudo é estudado na paleografia. E a epigrafia é escrita na pedra. Então, com o tempo, vão se descobrindo novos códigos da linguagem. Novos códigos não só em termos da escrita, do que significa cada símbolo, né? O A, o B, o C, mas o estilo da letra que foi usado para colocar aquilo. O tipo de instrumento, então qual a tecnologia que havia na época por conta do tipo de escrita que era feito. Se era feito com pena quadrada, com pena de ponta, com pincel, se a pena era de bambu, se a pena era metálica. Então tudo isso nos traz também uma história da tecnologia utilizada pelos povos, né? Pelos povos que utilizaram e escreveram e deixaram esse legado. E é óbvio que quando a gente fala de interpretação do passado, é sempre uma leitura a partir do nosso olhar contemporâneo. Eu hoje vou verificar o que foi escrito num livro medieval. Então eu tenho que tentar me transportar para aquela época e entender quem que era o público daquela informação para conseguir decifrar aquilo. Essas escritas, essas mensagens do passado para o nosso presente, elas ajudam a gente a recuperar a memória do passado, permite a comunicação entre diversas culturas e diversas gerações e permite também a gente ver como que era a expressão na época, qual a criatividade que era usada para conseguir deixar essas marcas escritas em termos de livros religiosos, livros de estudos filosóficos, matemáticos e de qualquer outra disciplina, né? Que você tinha que deixar isso escrito para que, por exemplo, você tem um código de leis. Esse código de leis escrito, os advogados, os juristas podem consultar para conseguir no futuro ver, opa, peraí, o que foi feito aqui, o que está certo, o que está errado, como é que nós vamos julgar esse tipo de ato que foi cometido aqui. Então você tem que ter uma escrita também. E é claro que todo mundo que escreve deixa uma marca, né? Deixa uma marca no mundo, né? Deixa não só a sua escrita, mas a forma com que você escreve, a forma de expressão, qual o estilo, não só o estilo em termos de escrita, né? O estilo, se é em prosa, se é em poesia, em verso, se é uma escrita acadêmica ou se é uma escrita mais popular, mas no sentido de que tipo de letra que eu uso, né? Que tipo, eu vou escrever manual, mas a minha escrita é inclinada para a direita, é inclinada para a esquerda, ela é letra de forma, né? Ou letra conectada, uma letra script. Qual que é o meu estilo, né? Qual que é a minha marca no mundo? Qual que é atualmente a identidade da contemporaneidade em que eu vou deixar a minha marca no mundo? Então eu olho para o passado e verifico como que se escrevia, com que tipo de letra que se escrevia no ano 100 da nossa era, no ano 500, no século 10, no século 15, e eu tenho uma ideia dos instrumentos, das tecnologias. Óbvio que eu posso hoje escrever com um instrumento de 2000 anos atrás, sem problema nenhum. Só que eu vou escrever em que língua? Vou escrever no português, que é a língua que eu domino. Posso escrever em inglês? Posso, se eu dominar inglês, espanhol, francês, seja lá o que for. Mas eu vou escrever em latim, até posso copiar algo em latim, mas não é a minha identidade, não é a minha marca. Tá? Eu estou falando aqui de marca, né? Qual a minha identidade, qual a marca. Por isso que a gente fala de a marca, como é que chama? Impressão digital, né? A impressão digital
O digital é a minha marca, né? A minha identidade. A minha identidade é o que eu deixo em termos de legado, em termos de reconhecimento de quem eu sou. Então, claro que quando a gente trabalha com escritas, a gente trabalha com arte, com técnica, com essa questão do fazer usando a arte, a técnica e a criatividade, e todo mundo quer deixar a sua marca. Qual é a tua marca? Qual é a minha marca? Isso também é importante. Agora, eu comentei, né, sobre a escrita como uma ferramenta que nos liga historicamente. Na verdade, é uma ferramenta que nos conecta enquanto civilização, né? A escrita é um processo civilizatório, né? Porque ela é o que nos permite escrever a história, é o que nos permite deixar o legado da informação, do conhecimento para gerações futuras e deixar a nossa marca. Cada cultura tem uma marca, tem um tipo de escrita, tem um estilo, usa um tipo de alfabeto. Nós usamos, por exemplo, o alfabeto latino, tanto nós quanto quase todos os países do Ocidente, né? Já no leste europeu, por exemplo, você tem o cirílico, né? Na Ásia você tem outras, né? Você tem o Devanagari, você tem o árabe, você tem outras escritas, né? Coreano, enfim, você tem inúmeras escritas que eu nem sei listar aqui quantas são. Por quê? Porque o meu foco, como eu falei, é a escrita ocidental, é o latim, porque é a origem do nosso português, né? O português é uma língua latina que surgiu lá pelo século XII. As línguas, elas surgiram, né, na Idade Média, as nossas línguas ocidentais aqui, pelo menos as derivadas do latim, tá? O francês, o espanhol, o português, né? Todas elas surgiram lá entre o século X, XII, mais tardiamente, acho que foi 14, por aí. Isso é muito interessante a gente saber, porque isso é uma identidade cultural, né? A identidade cultural do povo é a sua língua, é a sua escrita, é a forma com que as pessoas se conectam com o passado e deixam suas conexões para o futuro. Eu vou abordar num outro tema aqui a questão das línguas atuais e da forma de comunicação atual, né? Que você pode não depender da escrita. Eu posso gravar o meu conteúdo informativo, histórico, em áudio, e hoje em dia você consegue já, com ferramentas, buscar palavras-chave dentro do meu áudio. Então, peraí, isso não substituiria a escrita? Eu tenho um livro, inclusive, que é de um filósofo chamado Wilhelm Flusser, que é A Morte da Escrita, alguma coisinha assim. E ele fala dessas novas tecnologias que, será que elas não substituiriam a escrita? Mas mesmo que venham a concorrer com a escrita, a gente tem que pensar o seguinte, que a escrita, ela tem a idade da nossa civilização, né? Então, se a gente tem mais ou menos uns 5.000 anos, desde os sumérios, as primeiras escritas, você tem aí uns 5.000 anos de história por meio da escrita. 5.000 anos. E agora você tem tecnologia surgindo de gravação sonora, né? Que permite que você tenha também a informação sonora como legado para o futuro. Como a gente tem já desde o século XX, né? Vários materiais em áudio gravados e em vídeo também. Então eles trazem um tipo de informação diferente. É uma linguagem diferente. A linguagem que eu estou falando aqui é a linguagem escrita. E a linguagem escrita, pessoal, a gente tem que ter em mente que ela não é só a forma sólida da linguagem, como diria um outro escritor e tipógrafo chamado Robert Brinkhurst. Robert Brinkhurst tem um livro chamado A Forma Sólida da Linguagem, que seria a escrita. A forma sólida da linguagem é, para diversos autores e historiadores e especialistas na área, uma outra linguagem própria. Porque eu posso escrever sem ter falado nada. Então, a forma que eu escrevo, o tipo de letra que eu uso, a velocidade com que eu mostro visualmente o meu texto vai interferir na interpretação de quem está lendo. Então eu posso criar várias formas extras de linguagem além do texto, né? Eu posso colocar símbolos, eu posso mudar o tipo de letra, eu posso criar apresentações que vão interferir contextualmente na minha linguagem, eu posso usar letras que sejam tristes, letras que sejam alegres, letras que sejam enigmáticas. E cada um desses tipos de letra vai influenciar
no meu discurso escrito, né? Vai influenciar no que eu estou passando, no meu legado para o futuro. O que eu estou deixando aqui? É só um texto que tem que ser decodificado enquanto linguagem oral? Não. Ele tem que ser decodificado enquanto linguagem oral e enquanto linguagem visual. A linguagem visual é o estilo de letra, a cor da letra, o contexto, né? Se eu estou escrevendo com uma tinta branca num fundo azul, num fundo preto, se eu estou escrevendo com uma letra vermelha num fundo bege, num fundo branco, se eu estou escrevendo num papel fino, transparente ou não, tudo isso influencia porque é o contexto em que a minha mensagem está sendo produzida, né? Está sendo decodificada. Quer dizer, eu estou produzindo e ela vai ser decodificada quando o meu exemplo das pinturas rupestres, muito bem, a primeira forma de comunicação, que eram símbolos, né, que até hoje você tem que decodificar. Tinha alguns símbolos que eram colocados justapostos, né, um do lado da outro e contavam histórias, né? Só que você tinha que compreender o que eram aqueles símbolos e o contexto do uso daqueles símbolos, para saber se aquilo... Até hoje tem várias pinturas rupestres que tem lá, por exemplo, uma caçada. Só que até hoje o pessoal tem dúvida se aquilo era feito para que a caçada desse certo, então eu reproduzo na parede da caverna, né, uma caçada em que no final lá estão acertando o mamute ou os cerdos lá, os cervos, né? Se era algo para o futuro, por exemplo, eu vou pintar na parede algo que eu quero que dê certo. Ou era um prêmio, né? Um registro do que deu certo. Até hoje eu não sei isso, né? Por quê? Porque eram escritas que elas não tinham esse contexto especificado, né? Eu não tinha uma linguagem que pudesse explicar, olha, isso que você está vendo é o passado, isso que você está vendo é o futuro, isso aconteceu há 3 meses, ou vai acontecer na próxima temporada de caça, então isso é impossível. Por isso que a escrita foi evoluindo até que eu consigo deixar uma escrita, digamos, com mais conteúdo, algo mais decodificável, de forma precisa. E aí eu tenho a história sendo, digamos, deixada para o futuro. Óbvio que tem várias histórias que foram sendo reescritas, reinterpretadas, né? A reinterpretação é algo complexo até hoje. Eu faço algo e pergunto para a pessoa, você está entendendo aqui? Aí tem um grupo de pessoas que vai entender. E tem outro grupo que não vai entender, que vai falar assim, você quer dizer isso? Você não entendeu nada. Então significa o quê? Que até hoje a nossa linguagem ela não é universal. Né? As pessoas têm que entender o contexto em que eu estou escrevendo aquilo. Então, se eu escrever hoje, fizer uma mensagem, eu vou fazer agora, dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Então eu vou fazer uma carta de amor para minha esposa. Que tipo de letra que eu vou usar? Então, você vê que já tem a primeira escolha. Que tipo de letra? Que tamanho? Vou escrever um poema? Legal. Uma letra de música que ela curte? Legal. Com que tipo de letra? Que tipo de letra que ela gosta? Pô, vou escrever com uma gótica, black letter, com espaçamento bem pequeno entre... Aí ela vai ter dificuldade de ler, vai falar que lindo, mas eu não entendi nada. Então não, black letter não vai dar. Vou usar uma uncial, vou usar uma script, vou usar uma copperplate, aquelas letras feitas com pena fina, tipo essas penas aqui, né? Fica uma letra bonita, eu vou ter mais cuidado. Talvez, né? Se eu quero fazer uma coisa no dia dos namorados, eu vou ter que falar sobre amor. Não vou falar sobre reflexões sobre a vida e o futuro e a morte e as dívidas. Não, né? E a guerra. Não, eu vou falar sobre algo que seja legal. E tudo isso é um legado, é uma mensagem do presente para o futuro. Dia 12 de junho é futuro? É futuro. É futuro, tá? E o estilo com que eu escrevo é o estilo que eu quero passar a mensagem. Então, tem a ver com a linguagem visual da minha escrita. Tá? A gente que é apaixonado pelas escritas só pode ser apaixonado pela qualidade visual da escrita. A galera da tatuagem, quer colocar uma mensagem que seja única, que tenha identidade, né? Que tenha algo que... a pessoa que vai receber a tatuagem olhe para aquilo e fala, cara, que legal, essa tatuagem tem a minha cara, ou tem o que eu vejo como os símbolos que me pertencem. Isso tem a ver com a identidade. É claro que eu posso fazer algo que seja que tenha sido
é uma reprodução. Já foi feito antes, mas não faz mal. Eu me identifico com esse símbolo, então eu quero esse símbolo em mim. Eu tenho vários símbolos em termos de tatuagem que são símbolos universais, tem outros que são só meus, que eu que criei, não interessa, né? É a linguagem visual da escrita. E é claro que eu falei aqui sobre símbolo, né? O símbolo, ele pode ser de uma letra só, pode ser de uma palavra. Uma palavra pode ter vários significados, várias conotações, né? Todo símbolo tem uma qualidade denotativa, que é o que ele é em si, né? E uma conotativa, que é o que as pessoas dão em termos de significado para aquele símbolo. O que quer dizer isso? Pessoal, vamos lá. Eu desenho, por exemplo, o símbolo de uma casa, um telhadinho e uma parte de baixo, né? É uma casa, uma casa. Isso é o denotativo. Agora, o conotativo é aquilo que eu entendo como casa. Qual casa que eu conecto a essa casa que eu vi? Eu conecto a uma casinha de madeira com uma varandinha. Daí a outra pessoa, não, eu conecto tipo uma casinha de farol, assim, que tem do lado do farol, numa ilha, sei lá o quê. Mas cada um vai ter uma decodificação dessa casinha. A Molly tá colocando aqui o lar. Home, né? Home sweet home, né? Então ela vê essa casinha como lar. Alguns veem a casinha como trabalho, que de repente eu moro num apartamento e trabalho numa casa. Então quando vem o símbolo da casa, eu conotativamente, né, que é o meu entendimento, que aquele símbolo está conectado com o meu trabalho. Então estão vendo, né, que o símbolo pode ser o mesmo, mas os significados eles vão se alterando aos poucos. E aí voltando com a mensagem na garrafa. Então imagina a dificuldade da gente ler uma mensagem de anos atrás, de 10 anos atrás. Tudo bem, não é tão difícil, né? De 50 anos atrás, de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, imagina como é que era o português brasileiro, a língua portuguesa brasileira 200 anos atrás. Eu tenho um livro aqui que é um facsímile Os Lusíadas, de Camões. Foi escrito no final do século XV, 1490, sei lá, 1499, não sei ao certo. Só estou lembrando, isso aqui não é para ser preciso, tá? Eu só estou tendo uma lembrança. Eu fui tentar ler, o português é um português arcaico, português de Portugal, arcaico. Então imagina, eu consigo decodificar o que está ali? Até consigo. Mas para começar, a primeira vez que eu tive acesso a essa reimpressão dos Lusíadas, eu começava a ler uns símbolos ali, o S era aquele S longo. O S longo, para quem trabalha com caligrafia, sabe que é tipo um F sem a barra central. É tipo um F, é um S. E daí sempre que tinha um SS, tinha dois desses S longos, um do lado do outro. Era um SS, tipo passou, passado. Era um PA, esse SS que parece dois Fs. Aí, cara, para você entender o que está escrito ali, e tinha muito PH em vez do F. É claro que eu hoje teria dificuldade, mas alguém que viveu naquela época leria tudo tranquilamente. Se soubesse ler, óbvio, né? E se soubesse a língua portuguesa. Além das palavras que são desconhecidas do nosso vocabulário atual. Então a mensagem na garrafa é algo que tem que ser reinterpretado, tá? Só para finalizar isso que eu estou contando aqui. Então não é assim, puxa, vamos ler o que está escrito ali naquele livro gótico. Tá, esse gótico, tudo bem, gótico, século XI até o século XV, né, que foi a época que o gótico foi mais usado. Depois do século XV eu tenho as letras mais da Idade Moderna, do Renascimento, as letras itálicas e tal. Mas eu tenho assim, o gótico era uma letra bem pesada, criava uma textura, né? Tanto que a gótica textura foi a gótica usada por Gutenberg para a Bíblia de 42 linhas, que foi o primeiro livro impresso. As primeiras impressões foram outras. O primeiro livro impresso foi a Bíblia de 42 linhas de Gutenberg. Foi feito em gótica textura. A gótica textura, você consegue ler? Para começar, ela vai estar escrito o quê? Em latim? Talvez num francês, só que assim, latim, ou português, ou francês, ou espanhol, de 500, 600 anos atrás. Então imagina que a gente
Se nem o português a gente consegue entender direito, imagina se você passa para outras línguas, né? O alemão, né? Então você começa a ter muito mais dificuldade. Eu tenho aqui um texto em Fracture. Fracture é uma gótica também. A Fracture é do século XV, né? É uma mistura das góticas texturas com a gótica cursiva, que tem outros nomes também, bastarda, tem vários outros nomes. Então ela é uma letra um pouco mais fluida, porque ela vem um pouquinho da gótica cursiva, né? Então não é uma gótica tão rígida em termos de geometria, de espaçamento, ela é um pouquinho mais suave, né? Tanto que ela foi usada até o século XX como escrita oficial de alguns estados da Alemanha, e claro, no século XVIII, em XIX, quando se não tinha Alemanha ainda, mas tinham vários estados alemães, a gótica, a Fracture continuava sendo usada ainda. Enfim, então tem essa questão da decodificação, né? Qual a letra é melhor, para que ela é melhor? Então a mensagem da garrafa, para que nos serve esse tema aqui? Por que eu estou pensando em conexão entre passado, presente e futuro? Para começar, porque é uma ponte histórica, né? Entre gerações. A escrita é o que nos dá a possibilidade de entender o passado. Claro que a partir do século XIX você tem a fotografia, né? A partir do século XX você tem o fonógrafo, fonoautógrafo, que eram formas de você registrar a voz. Aí você tem o cinema, tem outras formas, mas até o século XIX, né, você tinha as pinturas, tinha os pintores que reproduziam a realidade, e você tinha a escrita para contar a história daquela realidade, né? A escrita que tem que ser decodificada sempre. Até tem um lance de... Todo mundo já ouviu falar daquela brincadeira, telefone sem fio, assim, você fala uma frase para uma pessoa no ouvido, essa pessoa conta para outra, que conta para outra, que conta para outra, e no final 10 pessoas, aquela lá vai falar a frase que ela ouviu. E provavelmente vai ter alguma diferença da primeira frase, né? No mínimo vai se trocar algum advérbio, alguma preposição, algum artigo, alguma palavra que a pessoa não entendeu direito e substituiu por outra. Então sempre você tem uma reinterpretação, só que tem que fazer sentido em termos de ideia, né? Conexão entre diversas culturas. Sim, isso nos possibilita a leitura desses documentos escritos, né? A leitura da escrita histórica, a gente se conecta com o passado da nossa cultura e com outras culturas também. Até porque o passado da nossa cultura eu consigo ir até quando, né? Eu consigo ir até uns documentos portugueses da época do descobrimento, a carta de Pero Vaz de Caminha, escrita, e claro, enquanto escrita, né? Porque eu tenho símbolos dos povos originários, só que são símbolos, eu não tenho uma escrita, uma língua escrita, só que eu tenho língua também, né? Eu tenho centenas de povos, acho que são quase 300 etnias indígenas que haviam aqui no Brasil. Então imagina quanta língua, e eu tenho várias etnias que têm a língua, que, por exemplo, a língua tupi, ela já é traduzida, não sei se esse é o termo, mas eu já consigo escrever ela usando o alfabeto latino. Olha só que louco, né? Isso é meio uma colonização, colonização da escrita, né? Quando eu pego uma cultura que tem uma língua somente oral e consigo transformar ela em escrita a partir do meu código, né? Então, por mais difícil que seja esse código, esse é um tema interessante também, interessante para quem se interessa por escritas, né? Como que eu transformo as línguas orais, como é que eu levo elas para o futuro? Eu posso gravar, óbvio, mas eu posso transcrever, eu posso contar histórias na língua original. Se eu conseguir formalizar, né, criar uma sintaxe dessa língua, etc. Não é o caso aqui. Vamos lá, voltando aqui para o meu script. Mais do que facilitar a comunicação, então isso aqui também é importante, né? A escrita é uma mensagem que registra nossos pensamentos, nossas ideias e sentimentos. Então ela não registra só a história, não é só uma descrição de fatos, mas ela descreve como eu vejo o mundo,
como que um povo que tem uma determinada cultura enxerga a realidade. Como que eu enxergo o tempo? Como que eu enxergo a vida em comunidade, né? Como que eu enxergo a minha história enquanto parte de uma família, né, que tem antepassados e que eu tenho descendentes, por exemplo. Como que isso é registrado por meio da escrita? Como que eu registro isso? Eu posso deixar só escrito? Posso. Mas se eu deixar escrito, escolhendo o tipo de letra, escolhendo a forma com que eu registro isso, eu também deixo uma linguagem visual conectada. Eu tive alunos de design gráfico que fizeram TCC, tive dois, um rapaz e uma menina, que fizeram um livro da própria família, que pudesse ser acrescentado com outros conteúdos, receitas de família, histórias, a árvore genealógica, né? Então você conta a história do teu... a tua história, claro, dos teus antepassados para os teus futuros. Então isso tem conexão com o meu tema, que é a mensagem na garrafa, e essa conexão entre passado, presente e futuro. Então no momento que eu escrevo um livro sobre a história da minha família, cada um da minha família escreve alguma coisa, conta uma história, eu vou ter que escolher o tipo de letra para colocar ali, e vai ter que ter a identidade de todo mundo que faz parte da família. Olha que complexo isso, né? Que não é assim, eu escolho. Pô, quem sou eu para decidir qual é o tipo ideal? Tudo bem, eu sou especialista. Tá, mas eu vou ter que conversar com as pessoas dessa família para ver com o que eles se identificam, né? Essa família tem uma origem... a família toda tem uma origem italiana. Então eu vou tentar buscar o passado deles, como que eles se comunicam, se a escrita deles, se a linguagem deles é uma linguagem alegre, é uma linguagem focada no passado, é uma linguagem conectada com o desfrute da vida presente. Legal, né? Interessante pensar nisso. Essa que é a minha função aqui, enquanto professor, pesquisador e apaixonado pelas escritas, né? Minha função qual que é? Entender esse mundo e passar para vocês essas reflexões sobre esse mundo, porque quanto mais a gente se aprofunda nesse universo, mais a gente domina ele, mais nós temos condições de criar algo com esse tema, né? Se eu não reflito sobre aquilo que eu produzo, eu crio o óbvio, né? Eu faço mais do mesmo, não é assim? Eu sou um copista das ideias que estão presentes aí na realidade. Agora, se eu paro para refletir, peraí, o que eu estou fazendo, né? Como é que eu registro a minha forma de ver o mundo? Isso mesmo, Molly. A identidade de cada um. E a minha identidade, ela tem conexão com a identidade de vocês que estão me assistindo aqui, tem conexão com a identidade das pessoas que a gente convive, da nossa família, dos nossos grupos sociais, tem a identidade da nossa contemporaneidade, quer dizer, 28 de maio de 2024, todos nós estamos vivos nessa data, o que não vai ser a mesma coisa daqui 100 anos. Vocês já imaginaram? Daqui 100 anos nós não vamos mais existir. Ninguém aqui. A não ser que, sei lá, apareça alguma coisa enquanto a gente estiver vivo que preserve, né, a nossa vida. Boa noite, Lígia. Mas enfim, pensa que o que eu faço hoje é um registro para o futuro, tá? Eu consigo recuperar o passado, produzir no presente e deixar alguma marca para o futuro, para daqui 100 anos, né? Menos do que isso, com certeza, né? Ninguém aqui vai viver mais 100 anos, mas eu coloquei 100 anos para dizer que em 100 anos, galera, ninguém aqui vai estar vivo, nem a gente, nem nossos filhos, né? Nem nossos netos. Quem está vivo hoje provavelmente não esteja vivo daqui 100 anos. Que louco isso, né? Quando eu penso em legado para o futuro, eu penso assim, qual a minha marca? Como que a minha história vai ser contada? Como que eu posso deixar a minha história escrita? Como que ela vai ser lida? Como que eu decodifico a história do outro para deixar uma marca real desse outro, né? Quem que é o meu cliente? Eu comecei a falar disso por conta dos livros históricos, né? Que eu comentei, livros de família. Tem famílias que têm o seu livro da história da família, então tem assinatura ali dos bisavós, dos avós, e vai deixar para o futuro. Esse futuro é legal, né? Esse futuro tem símbolos,
tem fotos, tem imagens, mas tem também qual o tipo de escrita. Puxa, eu vou usar uma escrita gótica. Eu acho que não, né? O que tem a ver a escrita gótica com a nossa realidade? Ah, eu gosto, então eu vou transformar a gótica. Opa, você vai transformar ela. Vou fazer ela com um pincel atômico, né? Ou sei lá, com um tipo de ferramenta que é atual. Aí tudo bem. Então eu estou transformando isso para algo atual, para algo contemporâneo, né? Para daí eu deixar para o futuro. Então, olha só, resumindo isso tudo que eu estou falando até agora, né? Mais do que apenas facilitar a comunicação com o futuro ou com o próprio presente, mas em outros locais, né? Quando eu faço um trabalho aqui com escrita e mando para outra pessoa em São Paulo, em Belém, em Portugal, no Japão, na Rússia, seja lá onde for, eu estou transportando em termos de espaço, né? Está indo para um outro espaço, para uma outra cultura que vai ter que decodificar o que eu estou escrevendo. Então, eu estou trabalhando com tempo e espaço, porque eu escrevo e esse meu trabalho vai chegar em outra data, vai chegar no futuro, nesse destino. E vai chegar com a identidade minha e da cultura que eu pertenço. Então, essa consciência de como eu crio, em que contexto que eu crio, é muito importante para todo mundo aqui, tá? Para mim, que crio, e para vocês também. Todo mundo que cria alguma coisa e que é apaixonado pelas escritas e que vai deixar algum tipo de mensagem para alguém, o contexto ele está presente, a cultura está presente. Você é influenciado pela cultura e você influencia ela também. Sempre. Sempre você está influenciando a cultura também. Por último, tem um tópico aqui bem interessante. A gente vai trabalhar o modo de falar, né? Eu vou trabalhar mais numa outra live aí sobre a morte da caligrafia, tá? A caligrafia está morrendo? A caligrafia, a escrita manual, está morrendo? A gente escreve cada vez menos, mas ela está morrendo? Vamos lá, reflexão para o futuro, tá? Próxima live, eu sempre vou fazer lives às terças-feiras e vocês venham assistir sobre isso, tá? Até para a partir da próxima eu vou abrir uns espaços para vocês comentarem também e a gente trocar ideia aqui, porque eu também quero aprender com vocês, tá? Então, o último ponto aqui que eu ia falar, né? Num mundo cada vez mais digital, inclusive aqui, né? A gente está sendo mediado por um processo eletroeletrônico, internautico, que nos deixa online, mesmo distantes. Então, o espaço para nós não é problema aqui, nem o tempo. A gente está no tempo presente e cada um no seu local, né? Eu estou aqui em Curitiba, tem a galera aí que está no Nordeste, tá no Sul do Brasil, está no Norte, tudo que é lugar, né? Então significa que o espaço já não é problema para nós. E historicamente a gente tinha essa conexão espacial, era algo que não era online, né? Eu tinha que mandar uma carta para alguém, essa carta chegava dias, semanas depois. Hoje não, hoje eu faço uma comunicação e chega online se eu quiser, como é o nosso caso aqui. Então, a escrita mantém a sua relevância e a sua importância? Mantém-se para a preservação do passado e se mantém também em termos de arte. Óbvio, né, que se mantém, porque sempre que eu crio algo, eu vou abordar também uma live só sobre isso, né, só sobre a origem da escrita. A escrita como resultado da arte e da técnica. Arte e técnica, porque eu tenho que ter as duas coisas. E em latim, ars significa arte e técnica, e num sentido mais amplo significa o saber, o próprio saber, a própria sabedoria, enquanto algo que seja um legado para o futuro. Então ars é arte e técnica. Olha que interessante, né? Então quando a gente fala que a caligrafia é a arte da escrita, a gente está sendo redundante, né? É arte e técnica ao mesmo tempo, tá? Isso que é interessante. E finalizando então, vamos pensar na escrita como uma expressão individual no mundo, contextualizada e conectada à tua cultura, à tua experiência, à tua capacidade de expressão. Então é arte e técnica. E
Agradeço a presença de todo mundo. Galera, até semana que vem. Um abraço, pessoal.